Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula do curso de Introdução à Pneumática da plataforma Mais IFMG. Meu nome é Norimar de Melo Verticchio e hoje nós vamos tratar sobre alguns componentes de preparação do ar comprimido e sobre a norma 7583. Então vamos iniciar a nossa aula falando um pouco sobre os compressores. Como vocês já viram na apostila, os compressores eles são divididos em compressores de deslocamento positivo e compressores de turbina. Os compressores de deslocamento positivo, eles trabalham realmente comprimindo o ar, aumentando assim, diminuindo assim o seu volume, aumentando a pressão. Já os compressores de turbina, eles trabalham com um efeito físico no qual você trabalha com conservação de energia. Você reduz a velocidade do ar para aumentar a pressão. São princípios físicos diferentes e também temos aplicações diferentes. Os compressores alternativos, os de êmbolo, são os mais utilizados. Porém, os compressores de parafuso, eles têm algumas vantagens relacionadas à manutenção. Apesar do custo inicial ser maior, ele tem um custo menor de manutenção. Mas como saber qual compressor você vai aplicar na situação prática do seu dia a dia? Então, os compressores eles podem ser classificados, como mostra esse gráfico, pela pressão e vazão. Esses são os dois principais parâmetros para a seleção de um compressor. A pressão está relacionada diretamente à força necessária para aquele sistema pneumático. Quanto maior a força necessária, maior será a pressão do ar comprimido e maior será a área necessária do cilindro que você vai utilizar. Então, a pressão vezes a área vai fornecer a força necessária. Lembrando que a pressão nos sistemas pneumáticos, elas variam entre 5 e 8 bar. Então, esse gráfico mostra que o compressor de pistão ele atinge as maiores pressões, dependendo do número de estágios que você tem. Já os compressores de parafuso, eles trabalham com pressões intermediárias e o de lóbulo com pressões menores. Então, dependendo da pressão e do volume, você pode trabalhar com esses compressores. Se for necessário grandes vazões ou maiores vazões, você já vai trabalhar com os compressores turbina, seja o rotativo, seja o axial. Percebam que as vazões que eles trabalham são muito maiores do que as vazões dos compressores de deslocamento positivo. A vazão do seu sistema pneumático vai estar relacionado aos equipamentos que estão instalados no seu sistema. Então, você vai somar as vazões necessárias e adicionar aí um fator de segurança na faixa de 20%. E aí você vai ter a vazão necessária para o seu sistema pneumático. Então, com a pressão e a vazão já definidos, você seleciona o compressor que vai ser utilizado. Vamos para o próximo componente, lembrando que o nosso sistema de tratamento de ar ele é composto por compressores, secadores e filtros, além de outros componentes de armazenamento, mas os três principais são esses e é o que nós vamos focar nessa nossa aula. Os secadores, eles podem ser classificados como secador de refrigeração, onde ele remove o vapor de água presente no ar através do resfriamento desse ar comprimido. Então, quando você diminui a temperatura do ar, você consegue remover o vapor de água presente nesse ar. Já os secadores de absorção, eles funcionam por um princípio químico. Então, você tem uma reação química do vapor de água com as partículas presentes nesse secador, e essa reação química retira o vapor de água do ar comprimido. Já o de adsorção, ele funciona por um princípio físico. Você tem partículas que têm muitos poros, uma partícula muito porosa, e esses poros retêm o vapor de água, removendo assim então o vapor do ar comprimido. Então a absorção é um processo químico, a adsorção é um processo físico.
O de membrana, ele já usa um princípio que tem filtros coalescentes e também um processo químico para remoção dos vapores de água. Pois bem, quando eu vou utilizar um secador de refrigerador, quando eu vou utilizar um secador de adsorção ou membrana? Isso vai depender do ponto de orvalho, ou seja, quão seco o seu ar precisa estar naquela aplicação prática. Por exemplo, se você vai utilizar o ar comprimido ou o ar para movimentar ou deslocar um produto alimentício que é seco, tá? Você não pode ter umidade presente nesse produto alimentício. Então, você vai precisar de um ar com ponto de orvalho de menos 40, menos 20 graus. Então, você vai trabalhar com secadores de adsorção ou membrana, ou de adsorção. A grande questão é que você colocar um secador de adsorção, absorção, membrana de grande porte tem um alto custo. Então, normalmente, o que se faz é trabalhar com secadores de refrigeração, tá? no tratamento do ar comprimido na sua planta, e lá próximo do equipamento que necessita daquele ponto de orvalho, você coloca um secador de membrana, por exemplo. Então, esse secador ele vai atuar apenas no ar comprimido que vai ser usado naquele equipamento. Então, essa é uma forma de você reduzir os custos. Normalmente, a maioria das aplicações de ar comprimido, a gente trabalha num ponto de orvalho de mais 3 graus, então o secador de refrigeração ele atende bem. Só um parênteses, o que é o ponto de orvalho? É a menor temperatura no qual o ar condensa, o vapor de água condensa. Então, se eu tenho um ponto de orvalho de mais 3 graus, se eu tiver uma temperatura de 0 graus Celsius, aquela água presente no ar vai condensar. Então, eu não posso ter no meu sistema temperaturas abaixo do ponto de orvalho. Então, quanto menor o ponto de orvalho, mais seco, menos vapor de água estará presente no meu ar comprimido. O próximo elemento, o próximo componente são os filtros. Então, os filtros eles estão classificados como filtro de partícula. Então, eles são uma malha, tá? Muitas vezes de celulose, e essa malha, ela, dependendo da malha, ela é capaz de reter partículas até 40 microns, até 25 microns ou até 3 microns. Então, depende da malha que você estiver utilizando. Os filtros coalescentes, a coalescência é você pegar vapores presentes, e eles vão sendo agregados até formar gotículas, e essas gotículas são removidas pela gravidade. Então, os filtros coalescentes eles conseguem remover tanto partículas sólidas quanto o líquido, né, um óleo presente, por exemplo. Então, o filtro coalescente ele pode ser grosso, de 1 até 1 micron, pode ser fino até 0,3 microns ou ultra fino, 0,01 microns. Em casos no qual você precisa remover o odor, né, presente no ar comprimido, você pode utilizar filtros de absorção, que utiliza carvão ativado para remover partículas muito pequenas, inclusive aquelas relacionadas aos odores. Essas classificações, né, quer dizer, qual filtro, qual secador que nós vamos utilizar, elas são muito bem classificadas pela norma ISO 8573. Na verdade, a norma não define qual tipo de componente que você vai utilizar, mas ela classifica o ar em classes, vai de 0 até 9, e essas classes elas estão relacionadas à qualidade desse ar comprimido, qualidade necessária do ar comprimido naquela aplicação. Então, vamos pegar um exemplo, uma classe 324. O primeiro número, que é a classe 3, está relacionada às partículas sólidas. Então, a classe 3 indica que nós precisamos ter um controle não tão rigoroso de partículas que vão de 0,5 a 1 microns,
mas eu preciso ter um controle maior de partículas de 1 a 5 microns. O segundo número da classe está relacionado à água. Então, nesse caso, a classe 2 significa que eu preciso de um ponto de orvalho de menos 40 graus. Então, eu não vou poder usar um secador refrigerador. Eu tenho que usar um de absorção, ou membrana. E o terceiro número, nesse caso é 4, está relacionado à quantidade de óleo que pode estar presente no ar comprimido. Nesse caso aqui, até 5 miligramas por metro cúbico. Todas essas medidas são feitas pegando uma amostra, né, e fazendo ensaios em laboratório. Ok? Vamos dar uma olhada agora em algumas aplicações práticas, algumas aplicações reais, retiradas do fabricante Festo, indicados pela Festo, e ela indica aplicação à classe do ar e aqui uma sugestão de componentes para atingir essa classe. Então aqui é uma aplicação para válvulas, cilindros, né, ou embalagens secundárias, são aquelas embalagens que não entram em contato com o produto, né, papelão e etc. Ele sugere uma classe 744, então lembrando que aqui é partícula, aqui é água e aqui é a quantidade de óleo. E ele sugere que você tenha um compressor, um pré-filtro e um secador refrigerador. Essa classe 4, se nós observarmos aqui, ela trabalha com mais até 3 graus, então o refrigerador atende. E um filtro de partícula de 40 microns. Né? Se a gente já tratar um ar comprimido para a indústria têxtil, tá? Uma indústria do papel, isso é sugestão da Festo. Ela já sugere uma classe 243, e aí a gente percebe como a classe 2 já exige uma quantidade de partículas menores, e a classe 3 exige a remoção de uma certa quantidade de óleo. A Festo indica essa primeira parte é igual, que é uma classe 4 aqui na água, mas já exige um filtro de partícula de 40 microns, um filtro de partícula de 5 microns e um filtro coalescente de 1 micron. Então percebam que na medida que o ar comprimido vai sendo aplicado em diferentes situações, surgem diferentes classes, você precisa ter um tratamento de ar diferenciado. Então, com isso, nós terminamos a primeira semana de curso. Estudem, façam agora as questões propostas que estão disponíveis na sala virtual e na segunda semana de aula nós vamos estudar os componentes pneumáticos. Aguardo vocês lá. Até mais. Bons estudos.